Mas essa parte de expansão, assim, é muito legal. A gente fez internamente dentro do escritório, compartilhando, porque o Denner eu gosto muito de acompanhar o Denner, porque tem dificuldades porque a gente tem uma camada de serviço muito forte, né? Então é muito diferente, ficar analisando só caras que estão fazendo expansão ou escala em produto digital, em plataforma, não consegue aplicar exatamente a mesma coisa dentro de uma empresa que tem uma camada de serviço que depende de pessoas, né? Daí o que a gente fez, algo que eu sentei junto com o Lucas, né, do meu time comercial, sentei com meu sócio e falei, cara, serviço a gente não vai expandir, serviço a gente não vai escalar, serviço a gente vai buscar expansão. Então, o que a gente pode trazer para buscar expansão desse serviço sem aumentar muito os nossos custos? Daí bateu primeiro no ponto. Vamos começar a fazer upsell para dentro dos nossos próprios clientes. Daí a gente fez uma contratação super estratégica que foi do nosso sócio mais recente, que é o Pedro Branco. A gente trouxe ele da SacPag, ele veio para dentro do escritório para impulsionar cada vez mais a área de compliance regulatório de mercado financeiro. E daí a gente, cara, esse é um mercado que a gente consegue trabalhar em expansão. Então a gente chega para aquele cliente que já era de mercado financeiro e não tinha para a gente uma área de compliance contratada junto com a gente começou a expandir. O que aconteceu? No primeiro ano desse novo produto, ele vendeu no primeiro ano o equivalente aos 6 primeiros anos do escritório. O escritório tem 12 anos também, a gente tem 5 bom. Então assim, já aprendemos, né? Então, o que mais que a gente pode trazer de produto agregado para esses caras? Então, a gente foi aumentando, expandindo, aumentando o ticket médio em questão de, acho que 2 anos, um pouco menos, 1 ano e 8 meses, a gente triplicou o nosso ticket médio dentro do escritório e a gente reduziu 30% da nossa base de cliente. Legal. Mas a gente nunca cresceu perdendo cliente. Exatamente. E daí eu falo isso pra galera, a galera fica meio tipo assim, como assim, tu perdeu 30%? E até pro time, às vezes, tu falar pro teu time, né? Cara, essa galera tá saindo, mas não te preocupa, não é isso que a gente tem que prestar atenção. A gente tem que estar prestando atenção nesses outros índices aqui, né? Então, eu não sabia o termo, qual é o termo? Mais NRR. Não, o outro, de Land Expanding. Land Expanding. Eu não conhecia esse termo assim, né? Mas... se a gente fosse mineiro era mais fácil, né? Era só ir comendo pelas beiradas, né? Não precisa ficar usando estrangeirismo. Mas desculpa, Guto, tu queria trazer um ponto também. Não, eu tava ouvindo essa tua leitura e aí, se a gente fosse bem prático, né? Quem vive de conquista é o golpista do Tinder, né? A gente vive de gerar negócios com margem que gerem remuneração para os acionistas, enquanto a prestação dos nossos serviços gera um resultado para os nossos clientes e, por consequência, resultado para os acionistas dos nossos clientes. Sim. A gente se apaixona pelos números do meio. Quando a gente fala do tal dos indicadores aí, né, o KPI, no fim do dia, eles não servem para tanta coisa. Uhum. O KPI que importa mesmo é o seguinte: margem, lucro líquido, crescimento. Uhum. O que está no meio, ele vai ser instrumento para que isso aconteça. Sim. Beleza, cresci com menos clientes, tá ótimo. Meu nível de concentração de cliente, ele tá preocupante? Não. Uhum. Tá tudo bem. Quando eu ia te interromper antes para falar o seguinte, a gente estava falando sobre modelo de venda, o negócio de inside sales. A gente tem um livro que é bastante usado, que é o tal do Receita Previsível. Uhum. Foi escrito pelo Aaron Ross. Sim, o Lucas, meu comercial, tem na mesa dele há uns 4 anos. Eu falei, tu já leu isso, Lucas? Ele, sim, mas eu deixo aqui igual. No primeiro capítulo, quando o Aaron Ross explica ali sobre a origem dele dentro da Salesforce e tal, ele fala que ele sai da Salesforce e ele vai dar consultoria numa empresa. Essa empresa que ele foi dar consultoria era a Responses, que foi a empresa que comprou a minha empresa. E aí, quando a gente foi ser apresentado ao método dele, eu olhei assim, veio os ingleses aqui fazer o treinamento. Eu olhei, a gente até veio a Gramado depois apresentar, trouxe uns europeus pra cá. E não fazia nenhum sentido, cara. Era totalmente desconecto da realidade que a gente vivia aqui no Brasil. E aí eu entendi que às vezes, alguns métodos não dá pra tu implantar para todos os negócios. E aí eu acho que eu volto no ponto do Denner, que é uma solução para tudo não funciona. Exato. E aí, muitas vezes a gente conversa com empreendedores que estão tão viciados em aplicar o método que eles acreditam e às vezes eles esquecem do que funciona para o negócio deles. Sim. Então,
não precisa ficar preso, sabe? O bom da gente empreender e ter negócio é a gente poder criar coisas. Sim. Então, às vezes a gente tem que criar um método novo para conseguir vender mais para esses clientes. O que eu mais gosto de fazer hoje para ganhar cliente novo é encontrar pessoas, conversar com pessoas. Então a gente viaja bastante, vai nos eventos. Enquanto eu estou aqui, tem um pessoal no VTEX Day, tinha um pessoal no evento da Adobe, semana retrasada lá em Las Vegas. Aí a gente vai para o Web Summit semana que vem. Então assim, a gente vai conhecendo pessoas, porque quando a gente conhece, a gente se conecta, tem que acreditar nos valores, sabe? Tu vai conversar com uma empresa, será que aquela empresa é legal? Será que eu vou alocar 20 talentos incríveis que a gente tem para trabalhar para aquela empresa? As nossas pessoas vão ser felizes? Sim. Ou elas vão sair? E aí a gente tem que conseguir fazer isso. Sim. E não achar que o único método de ficar mandando mensagem no LinkedIn, e-mail sequenciado, pedindo reunião, você viu meu último e-mail e tal. Cara, isso é ser chato. Sim. Para de ser chato, por favor.